No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Processual Civil. Você vai ampliar os seus conhecimentos sobre teoria e prática de ações possessórias, o histórico delas, as ações possíveis, as inovações no CPC de 2015 e muito mais. As aulas são com a professora Margarete Nunes. Oi, tudo bom? Hoje nós estamos na terceira aula sobre as ações possessórias. Lembrando que são 5 aulas sobre teoria e prática das ações possessórias. Na primeira aula falamos sobre o histórico das ações possessórias, tudo que se desenvolveu desde 1939 com o primeiro Código de Processo Civil, que já previa as ações possessórias também como destaque, como procedimento especial. Em 73 tivemos também a mesma dinâmica das ações possessórias em procedimento especial e em 2015, hoje temos as ações possessórias dispostas na Lei 13.105 de 2015, que começou a vigorar em 2016 e que a partir do artigo 554 trabalha sobre as ações possessórias. A aula passada, a segunda aula, falamos sobre as ações possessórias em espécie, né? A ação de reintegração de posse e qual o requisito essencial, que é o esbulho, a ação de manutenção de posse e o requisito essencial, que é a turbação na posse, e por último, a ação de interdito proibitório e que também tem requisito essencial do justo receio em ser molestado à posse. Dito e percebido a abrangência das ações possessórias, nós temos as hipóteses de disposições gerais sobre as ações possessórias. Então, temos 3 hipóteses de cabimento das ações e, para todas as ações, disposições gerais pertinentes a ela, né? Questões processuais civil propriamente ditas. A primeira questão que sempre se colocou clara é a fungibilidade das ações possessórias, disposta no artigo 554, caput. Nesse dispositivo, ele é transcrição do Código de Processo Civil de 1973, o caput, afirma o legislador processual: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estavam provados. O que significa, então, fungibilidade? A ideia de que o autor da demanda, mesmo que depois da distribuição da ação tenha se perdido a possibilidade de comprovar o esbulho ou a turbação, ou aquela ameaça que existia, hoje já se pratica o esbulho, mesmo que essa alteração fática ocorra depois da distribuição, a ação permanecerá viva. Então, isso é um divisor de águas do procedimento comum, porque lá no procedimento comum, nós lembramos que o pedido, se houver alterações gerais, né, que colocadas futuramente fáticas, pode ser o pedido não admitido, porque os fatos tiveram alteração. As ações possessórias, então, o advogado que ajuiza a ação, ele tem que ter muita clareza do que efetivamente está acontecendo naquela data. É fato o esbulho? E a data do esbulho, a ação a ser ajuizada é de reintegração de posse. Futuramente, 2, 3 dias depois, o esbulho cessa, mas a nomenclatura da ação permanece. A ação continuará sendo denominada ação de reintegração de posse, porque na data da distribuição era o esbulho que efetivamente ocorreu. Ao contrário, se nós estivéssemos na manutenção, essa tão comum de ir para um lado e para o outro, né? Você ajuiza a ação de manutenção de posse, em que há uma perturbação da posse, você tem um problema que é transitório de fatos, e essa transitoriedade ou cessa definitivamente, ou ela converte-se na violência efetiva e concreta do esbulho. Mesmo que isso aconteça,
a ação ainda permanece com o nome de manutenção de posse, mas o juiz, ao final, reconhecendo os fatos no momento da sentença, ele ajusta a sua decisão àquilo que ficou provado nos autos. Então, o nome da ação não prejudica a resposta do Poder Judiciário através da decisão final, né? Então, a decisão final numa ação de reintegração de posse pode ser, sim, um mandado proibitório, que é peculiar do interdito proibitório, como também eu posso ter um interdito proibitório que, depois tendo se configurado o esbulho, reste decidido pelo judiciário que há o reconhecimento do esbulho e a determinação de reintegração de posse. Lembro que a fungibilidade das ações não se colocará a outras ações que não as possessórias. O dispositivo é fechado nas 3 possibilidades: reintegração, manutenção e interdito proibitório. Não é possível admitir uma ação possessória que, teoricamente, pela fungibilidade das ações, se convertesse em uma demanda de procedimento comum, por exemplo, para discutir a titularidade da coisa. Então, essa situação está rechaçada. Quando a gente vai ao dispositivo legal, e eu tenho lembrado nas aulas anteriores e sugerido, né, que o aluno, aquele que está me acompanhando, acompanhe o que nós estamos trabalhando pela legislação em vigor, e a fonte mais idônea é o site do Planalto. Na legislação em vigor, nós temos no artigo 554 inseridos 3 parágrafos. E aí eu queria parar um pouquinho para fazer um parênteses com vocês. Estes 3 parágrafos são novidade. Nós não tínhamos esse dispositivo legal no Código Revogado de 73 e é a confirmação de que os litígios coletivos podem ser enfrentados nas ações possessórias. Tem um comentário aqui a dizer que vocês observam que os parágrafos eles estão trabalhando com outra temática que não o caput. Então, na realidade, o legislador, aproveitando o dispositivo que transcreveu praticamente do Código de 73, ele insere dispositivos específicos sobre litígios coletivos que vamos estudar, mas que não são tão relevantes e não estão intrinsecamente ligados à fungibilidade das ações. Quais são esses dispositivos e qual a peculiaridade que eu quero destacar? Quem está estudando ações possessórias, enfrente com atenção esses parágrafos. Primeiro parágrafo do artigo 554. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas de situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Muita informação num parágrafo. Vamos lá destrinchar. Primeiro é colocar que só cabe a aplicação desse dispositivo se o polo passivo for de grande número de pessoas. Então, não há hipótese de a gente aplicar esse dispositivo numa questão particular, privada, entre vizinhos, né? Então, esse refino processual aqui imposto, ele é tematicamente delimitado a essa hipótese de incidência com o polo passivo complexo, com grande número de pessoas. Teoricamente, nessa situação, eu tenho maior agilidade hoje, que no passado não era possível, porque o legislador criou processamento muito claro e com um devido processo legal também muito específico. A primeira situação é que a citação pessoal não será mais daqueles que foram mencionados no polo passivo. Então, quando você entra com uma demanda como essa, você identifica líderes destas pessoas e você nomeia-os. Mas quando o oficial de justiça chega, não raro, ele não encontra essas pessoas. Isso era um obstáculo até 2015, porque o processo não passava dessa fase inicial de citação. O legislador
clareia isso e delimita, impondo que o oficial de justiça compareça sim e a citação se dê pessoalmente, mas com o dever necessário apenas aos ocupantes. Então, a citação se dá não vinculada a quem está no polo passivo, mas sim a quem está no local. Isso não também dispensa a necessidade de citação editalícia, lógico, né? Se nós estamos também pressupondo que pode haver uma citação que não pessoal, aquele que foi mencionado no polo passivo, eu também, obviamente, deverei dar o requisito da citação editalícia para que este tenha, mesmo que de forma ficta, né, como a lei trabalha a citação editalícia, mas que ele tenha a possibilidade de tomar conhecimento da demanda. Paramos por aí? Não. Esse parágrafo ainda tem outras questões. Quais outras necessidades de imposição do legislador para as ações possessórias em grande número de pessoas? Eu tenho a necessidade, pela primeira vez nas ações possessórias, da intervenção do Ministério Público obrigatoriamente. Então, eu lembro que não é para um confronto possessório entre particulares, simplesmente. Não estou aqui numa situação restrita, né, entre conflitos possessórios singulares. Eu estou num conflito com um grande número de pessoas e o legislador hoje impõe para a validade e a regularidade processual a intervenção do Ministério Público. E não só isto, também o judiciário, né? E aí a lei impõe ao judiciário que observe se esse grande número de pessoas está em situação de hipossuficiência, fazendo com que o próprio magistrado determine a intervenção da Defensoria Pública. Evidente que não é porque há grande número de pessoas que todos ou o grupo é hipossuficiente, mas é faticamente mais comum que esses grupos que estão reunidos, às vezes de modo amorfo, né, sem um líder formalmente constituído, ele esteja numa situação de hipossuficiência e, por isso, a intervenção da Defensoria Pública. Além disso, também ainda nas hipóteses de situação com grande número de pessoas, eu terei a citação do oficial de justiça e ele deverá ir obrigatoriamente apenas uma única vez. Ele não precisa fazer várias diligências e inúmeras diligências para tentar citar o maior número de pessoas. No parágrafo 2º, eu tenho a imposição que a citação é por oficial de justiça, ele deverá citar os ocupantes, mas impondo a ele apenas uma única diligência para que a citação editalícia complemente a formalidade da citação dos demais interessados. Este parágrafo ainda complementa o dispositivo a seguir, dizendo que o juiz deverá determinar publicidade desta demanda. Olha que coisa tão nova para o processo civil em 2015, como vemos, né? Essa publicidade que temos é apenas para grande número de pessoas, porque, obviamente, uma grande invasão, uma movimentação social, os temas de direitos coletivos, constitucionais que podem estar por trás de uma ação possessória, deverão ter ciência à comunidade local. Então, nós teremos publicidade não só nos meios utilizados como regra dos judiciários, diários eletrônicos, né, os diários oficiais, como também os anúncios em jornais e rádios locais, para que quase todos, ou se não o maior número de pessoas do local, tenha conhecimento da decisão judicial, tenha conhecimento de eventual determinação judicial de reintegração de posse, ou também de manutenção ou mandado proibitório. Bom, em relação também às disposições gerais, eu devo destacar quais são as peculiaridades das cumulações de pedido e das alternativas de requerimento, né? O artigo 555 afirma que o autor ele pode cumular pedidos. Então, não é procedimento comum, mas nelas, ações possessórias, temos cumulação de pedido em que sentido? O primeiro deles, obviamente, é o pedido possessório. Uma das 3 hipóteses
de reintegração, de manutenção ou o mandado proibitório no interdito. Além do pedido possessório, eu posso requerer condenação em perdas e danos ou indenização dos frutos. O que é isso nas ações possessórias? A condenação em perdas e danos é quando, eventualmente, numa ação de reintegração de posse, eu busco voltar à posse que perdi e quero ver o réu condenado a me ressarcir aquilo que ele deteriorou, né? Então, no exemplo que eu posso dar, se eu tiver uma cerca violada pelo vizinho, no momento que o juiz defere a possessória, ao final ele também pode determinar e deve determinar que aquele que derrubou a cerca indenize, ressarça os prejuízos causados de modo arbitrário, sem nenhuma autorização para aquele esbulho. Além disso, indenização dos frutos no momento não só de derrubada da cerca, como também se fosse uma lavoura que ele tivesse o gado se alimentado do fruto, né, que estava ali no plantio. Esse prejuízo também é possível de mencionar e buscar na ação possessória a acumulação de pedidos na inicial. Pedido não se confunde com requerimentos, né? A gente lembra sempre em aula de processo civil que o pedido é a finalidade para a qual eu vou ao judiciário, os requerimentos são os meios processuais que eu tenho e quero atingir o fim esperado. Os requerimentos estão dispostos no artigo 555, parágrafo único, né? Quando o demandante da possessória, de qualquer das três, pode requerer que se evite novas turbações, né, ou esbulhos. Então, não só a medida atual, como também assegure a ordem judicial faça uma extensão futura, né, reconhecendo o direito do demandante, e também requerer aquela tutela provisória, principalmente nos casos de reintegração de posse ou manutenção de posse, que é a liminar. Então, esta situação da inicial, artigo 555 vai trabalhar com os pedidos cumulativamente possíveis nas ações possessórias e os requerimentos também singulares delas. No dispositivo seguinte, a gente já tem outra alternativa, né, que é a defesa. Então, eu tenho singularidade na propositura da ação, mas eu também tenho peculiaridades na defesa do réu. Então, o réu, já desde o primeiro Código de Processo Civil, a ele sempre foi admitida também uma postura muito mais ampla do que a mera contestação. O réu não precisa se restringir apenas a se defender das alegações do autor, como ele também pode requerer e demandar proteção possessória. Alguns doutrinadores chamam isto de pedido contraposto, né? A ideia de que você possa, na defesa, sem precisar chamar reconvenção, né? Não há figura explícita da reconvenção, porque o procedimento especial estabelece e dá direito ao réu a essa tutela e essa proteção possessória. Além disso, além da proteção possessória, nós temos também a possibilidade do réu requerer na contestação e postular indenização pelos prejuízos. Então, vocês veem que o autor da demanda, ele não se sobrepõe na tutela jurisdicional esperada para o réu. O réu também tem os direitos assegurados, não só de defesa, como de conseguir, ao final, tutela jurisdicional a seu favor. Como que eu posso destacar em exemplo? Você vê várias vezes autor de ação possessória que ajuiza uma ação de reintegração de posse, alegando que foi esbulhado, mas na defesa do réu, o réu prova que a posse dele, do bem que teoricamente ele teria esbulhado, na realidade ele era o esbulhado. O autor da demanda foi e se comprovou esbulhador. Então, ele agiu e ele fez com que houvesse a violência, ele que praticou a violência primeiro. Ao final, então, numa situação fática dessas, você tem a resposta do judiciário fazendo, reconhecendo o direito do réu. O réu não procurou o judiciário, mas a sentença é a seu favor.
Outra questão possessória relevante para a gente falar sobre as disposições gerais é a vedação na ação possessória de termos a discussão da titularidade da coisa. Isso já se coloca claro lá da legislação de 39, que no artigo 557 hoje vigente, determina que na pendência da ação possessória é vedado, ou seja, proibido, que as partes, autor ou réu, venham discutir propriedade ou reconhecimento de domínio, a menos que terceiro tenha se confirmado nesse sentido, né? O parágrafo único diz que não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O que significa isto? Ora, eu tenho uma ação possessória e o foco da ação possessória, nós sabemos que o direito real da posse é decorrente da propriedade, mas ele não é a propriedade em si. Então, naquela discussão possessória, o juiz deve verificar quem melhor posse tem. Titularidades eventuais poderão ser discutidas a terceiros sempre. As partes, enquanto o processo possessório estiver em trâmite, elas não poderão discutir essa situação, porque a lei impede que elas ajuizem essa ação. Vou facilitar exemplificando. Ora, se eu ajuizo uma ação possessória contra uma determinada pessoa, alegando que estou sendo esbulhada, o réu tem que se defender e eventualmente postular a proteção possessória nesta demanda. O juiz resolverá o conflito possessório. Se existir outra temática a ser enfrentada sobre domínio, a ação oportuna poderá ser ajuizada somente quando acabar esta situação aqui em estudo e no judiciário enfrentada. Para que a gente possa confirmar o que a gente está conversando, vamos ver um quiz rapidinho? As ações possessórias têm como característica especial a fungibilidade entre as três ações possessórias, a impossibilidade de cumulação de pedidos, a determinação legal para que a inicial tenha pedido imutável e, por último, como alternativa, a vedação de ser contestada. Veja, as hipóteses aqui, 3 delas são absurdas, né? Então, só nos resta a alternativa A, a fungibilidade entre as 3 ações possessórias, né? Porque as 3 últimas hipóteses são completamente impertinentes e divergem, inclusive, com as possibilidades legais das ações possessórias, né? A acumulação de pedidos, acabamos de conversar, ela é possível e o pedido é, sim, ajustável, aliás, característica da fungibilidade das ações possessórias, né? Continuando a respeito das disposições gerais sobre as ações possessórias, um outro tópico extremamente relevante e comum de debate na ação possessória é justamente a possibilidade da liminar, né? Nós temos o artigo 558 falando que ele até, aliás, a meu ver, e aí com um comentário, ele acaba ficando nas disposições gerais das ações possessórias, mas ele está atrelado ao artigo 562, que é a respeito da liminar nas ações possessórias. Como ele está distante, às vezes fica despercebido para aquele que vai estudar pela primeira vez as ações possessórias. Vamos fazer a ligação entre eles? A gente vê que uma das características das ações possessórias de manutenção e de reintegração de posse é a eventual possibilidade do juiz deferir a liminar, feita a prova do esbulho ou da turbação. Ora, essa prova do esbulho e da turbação, o legislador civil sempre, desde 1917, o primeiro Código Civil, já previa que esta ação peculiar tão singular como a tutela específica, ela não se dá com liminar se houve inércia do autor. O que significa isso? O artigo 558 afirma que caberá a possibilidade de deferimento de liminar em ação de manutenção ou de reintegração de posse, desde que a turbação ou o esbulho tenha
prazo ocorrido, né, já que a gente tem que fazer a prova da data, de prazo máximo de ano e dia. Isto atende à disposição geral do legislador material civil, quando fala da possessória, né? E no processo civil tem todo sentido, né? Há uma expressão que menciona que o judiciário não pode socorrer os que dormem. Vamos imaginar que eu tivesse a posse de uma área e fui esbulhada. Nesse esbulho, eu não faço controle diário da posse que detenho. Vão passando-se os meses, vão passando-se os anos e depois de 3, 4 anos do esbulho ocorrido, eu venho a tomar a atitude de ajuizar a demanda possessória. A demanda possessória é cabível. Não é porque tem mais de 1 ano e dia que eu não posso ajuizar a ação possessória. A ação possessória é cabível. Os requisitos da inicial ainda estão presentes, todos eles, do artigo 319 e do artigo 561, mas o juiz, desde o autor, mas o juiz principalmente, estaria impedido de deferir a liminar, porque esta liminar não se sustentaria. Ora, eu demorei tantos anos para ajuizar a demanda, como que eu posso agora querer que o judiciário responda imediatamente, sem contraditório, sem que haja defesa do réu, uma situação que eu deixei que permanecesse durante muito tempo, né? A última situação das disposições gerais possessórias, né, e a gente vai falar também do litígio coletivo já, é a situação de possibilidade de caução. O artigo 559 do CPC, ele vai tratar sobre a possibilidade do judiciário enfrentar caução e determinar que o autor, se tiver tutela provisória nominada de liminar, tenha o dever de fazer caução sobre eventual prejuízo que cause ao réu. Este dispositivo, ele doutrinariamente parte da premissa de que todos os que tiverem benefícios concedidos pelo Poder Judiciário deverão reparar danos se porventura este benefício for futuramente reconhecido como indevido. Então, ora, eu tive uma liminar, mas depois do contraditório, o réu provou que aquela liminar deferida era descabida. Mas naquele momento o juiz se mantinha seguro do deferimento da liminar, né? A prova foi futura. Evidente que este réu, que eventualmente tenha reconhecido o seu direito da tutela possessória reconhecida, ele deve ser, sim, ressarcido de eventuais prejuízos e a caução serviria para isso. Para a gente confirmar, então, e estudar um pouquinho mais, vamos chamar um outro quiz? Acabamos de falar e vamos confirmar. A contestação na ação possessória tem vedação de postular proteção possessória. Outra alternativa, pode, além de postular proteção possessória, requerer indenização por prejuízos. Deve-se limitar a resistir ao pedido do autor. E a última hipótese, não pode ser oferecida. Bom, aqui também nós vemos que a única hipótese possível seria a letra B, né? A contestação na ação possessória pode, além de postular a proteção possessória, requerer, sim, a indenização por prejuízos. Na realidade, o réu, na contestação, ele tem uma amplitude de possibilidade, inclusive de postular a benefício próprio aquela situação que ele foi eventualmente vítima e faria a prova disso. Além disso, o que eu posso destacar como procedimento e disposição geral das ações possessórias? A gente tem que destacar e estudar neste contexto do Código de Processo Civil de 2015 o reconhecimento do litígio coletivo. Lembram? No artigo 554, nós estudamos os parágrafos novos no Código de Processo Civil, que vão falar sobre litígio com grande número de pessoas, exigindo processamento diferenciado. Então, o juiz, no momento de uma ação possessória, a primeira coisa que deve fazer é verificar qual é o público e qual o foco do polo passivo.
O réu, ele tem que ser observado de que singularidade, se é de grupos ou individual, e nessa singularidade nós temos o artigo 565 do CPC, que vai trazer também uma novidade processual. Nós vamos ter, nas hipóteses de litígio coletivo, nas ações de manutenção ou de reintegração de posse, o legislador concebendo procedimentos que não havia concebido até 2015. Então, o que a gente pode observar é que no litígio coletivo, o dispositivo do 565 do CPC é uma novidade. Ele traz diretrizes impostas ao Poder Judiciário e às partes, principalmente quando nesse litígio coletivo, ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar qualquer pedido liminar, ele deve fazer uma audiência de mediação. Eu vou fazer um intervalo aqui na leitura para a gente refletir sobre isso. Vejo que é a primeira vez que o legislador processual civil coloca audiências de mediação. Até então, até 2015, as ações possessórias, porque envolviam violência, não impunham audiências de mediação. Nas hipóteses evidentes exclusivas de litígio coletivo, é que a gente tem essa imposição e deve realizar-se em até 30 dias do pleito que foi requerido pelo demandante, né? Nesta audiência de mediação, como que ela vai se dar? E é só a audiência também, que é a peculiaridade que o legislador traz, ele traz além da audiência de mediação, outra situação singular que, concedidas a liminar, e se esta não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar essa audiência, mesmo já ajuizada há mais de 1 ano. Então, nós temos uma audiência de mediação que pode ser reprisada, não existe uma unicidade, quer dizer, não é um único momento que depois de ultrapassada a audiência de mediação não se teria outra destas, então podemos ter várias audiências nesse sentido. E essa audiência de mediação, como vimos no início desta aula, com a intervenção do Ministério Público, porque ele é interveniente necessário ao litígio coletivo, ele terá que ser intimado junto com a Defensoria para, se houver beneficiários da gratuidade de justiça, fazer a defesa. Então, o Ministério Público e a Defensoria são intervenientes necessários e, além disso, o juiz também pode fazer o comparecimento à área de objeto do litígio, quando sua presença se fizer necessária à efetiva tutela jurisdicional. Este parágrafo 3º do artigo 565, ele também se mostra, todo este artigo são hipóteses novas do processamento e das ações possessórias. Então, eu tenho no litígio coletivo, o legislador sugerindo, né, porque não é uma determinação, é uma sugestão. Vocês observam que não é o juiz deverá comparecer, o juiz poderá comparecer à área de litígio. Nós costumamos chamar de inspeções judiciais. Essas diligências judiciais, né, com a presença do juiz, elas já eram muito aplicadas por conta de o processo trabalhista também ter um olhar singular, né, já que lida com conflitos dos trabalhadores e uma justiça num dinamismo diferenciado, mas eles não eram impostos ao legislador processual civil para a justiça comum ou mesmo a justiça federal. Nós tínhamos o processamento judicial da ação possessória de um modo que não havia a imposição do juiz em fazer, ou uma sugestão do juiz em fazer essa diligência. Essa inspeção se dá para quê? Para que o juiz possa, primeiramente, com os seus próprios olhos, observar as argumentações das partes, né? Então, nós temos um litígio coletivo da parte ré, nós temos um conflito possessório que impacta em direitos constitucionalmente assegurados,
Então, direito à moradia, direito à educação, à saúde principalmente, as questões dos servidores públicos, né, temáticas, e também, eventualmente, situações outras que envolvam as relações trabalhistas. E nessa dinâmica, o juiz faz a constatação e pode, sim, com a sua presença, facilitar a efetivação daquela tutela jurisdicional que já deferiu. Lembrando que aqui a gente está prevendo, inclusive, e aí o legislador acaba reconhecendo que, na prática, liminares deferidas nas ações possessórias muitas vezes não conseguem ser cumpridas, né? Essa liminar deferida fica aguardando muito tempo. Por conta também das questões constitucionais, você às vezes, principalmente em ações de reintegração de posse, em que comunidades numerosas se colocam morando numa área específica, o mandado de reintegração e a liminar não consegue ser efetivado. A polícia não consegue, mantendo a mínima integridade daquelas pessoas, retirá-las do local. E por isso, a presença do juiz pode ser necessária para solucionar, ou pelo menos tentar pacificar um pouco o conflito ali instalado e que não está sendo cumprida a ordem. Vamos chamar aqui mais uma pergunta para confirmar o que nós estamos conversando. Ultrapassado o prazo de ano e dia do esbulho ou da turbação, a ação não é mais de caráter possessório. A ação é possessória, mas permanece inalterada no procedimento. A ação será de procedimento comum, sem perder o caráter possessório. E a última hipótese, deixará de ter como característica a fungibilidade das ações possessórias. A única situação cabível e possível aqui é a letra C, será de procedimento comum, sem perder o caráter possessório. Ora, vimos que o artigo 558 do CPC, ela deixa de ter eventual deferimento de liminar, mas a ação com mais de ano e dia ainda permanece o caráter possessório. Então, um erro que não pode ser cometido de um advogado é pensar que uma ação possessória deixasse de ter esse nome porque o litígio ou o esbulho ocorreu há muito mais de ano e dia, né? Essa situação não se coloca possível no judiciário e temos o processo e a ação possessória seguindo, sim, os dispostos no artigo 554 e seguintes, com procedimento especial, procedimento este que segue todas as suas características singulares, exceto apenas na possibilidade de deferimento de liminar. Continuando no litígio coletivo, nós estamos no artigo 565 do CPC, e nele eu tenho me focado, porque vocês observam que ele é totalmente novo, né? É uma grande novidade. As ações possessórias, elas também terão outros intervenientes necessários. O que a gente conversou até agora, né? Que uma ação de litígio coletivo, que haja grande número de pessoas, precisa do Ministério Público, não é facultada a presença dele, e sim imposta pelo legislador. Pode haver, e costumeiramente há, a intervenção da Defensoria Pública, porque nós temos uma situação de hipossuficiência muitas vezes, e o defensor público, as defensorias públicas estaduais e federais devem ancorar e devem defender aqueles hipossuficientes. Não só estes intervenientes são impostos, como no artigo 565, parágrafo 4º, nós temos textualmente que os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de estados, Distrito Federal ou do município onde situa o objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência a fim de se manifestarem sobre o seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Toda essa leitura do parágrafo 4º, o que eu tenho que chamar a atenção? O legislador está colocando o judiciário atento
a necessidade de demandas dos poderes outros, que não só o judiciário, né? Nós temos aqui a necessidade de envolvimento dos poderes executivo e legislativo para questões temáticas que possam estar por trás de uma ação possessória. Se a grande questão da ação possessória for, por exemplo, habitação, ou aqui, como diz o legislador, reforma agrária, né? Nessa circunstância, nós temos a necessidade de envolvimento das secretarias municipais, da secretaria estadual, de eventuais ministérios que porventura, tematicamente, tenham a função de reforma agrária ou urbana, né? Política de ocupação e habitação, para que haja nessas audiências de mediação. Vocês lembram que a gente acabou de falar sobre a imposição da audiência de mediação? Uma audiência de mediação é solucionar o conflito. Ora, se eu estou numa situação de ação possessória, em que o esbulho foi praticado, mas porque há necessidade de acolhimento de pessoas que estão em situação de total desamparo habitacional, o envolvimento do Poder Executivo, que tem a função habitacional de igualdade, né, desses cidadãos, tem sim o dever de ser envolvido. A audiência de mediação visa, com esta dinâmica de envolvimento, também trazer o Poder Executivo a um processo existente. Então, é um processo, muitas vezes, de esfera que inicialmente poderia ser tida como de direito privado, né? Nós temos lá o dono de uma grande fábrica que foi invadida e foi ocupada para a moradia. Este particular, que é titular da área, ele também está litigando com, teoricamente, pessoas naturais, pessoas privadas. Mas a dinâmica que está por trás ali e a função social que devemos dar à propriedade e de que modo que essas pessoas que estão ali ocupando a área para a moradia poderiam ser inseridas em programas habitacionais para que pudessem ter esse acolhimento, tudo isso tem que ser debatido no processo judicial. Então, vocês veem que o judiciário, o legislador, vejam, a situação aqui é completamente irregular, porque não é o judiciário que está impondo ao executivo a participação numa ação de direito teoricamente privado, né, entre o dono daquela área e os habitantes que estão ali ocupando de forma irregular aquele imóvel. A demanda diz muito mais além sobre o direito constitucional à habitação, sobre a responsabilidade, através do legislador, de envolver o Poder Executivo e aqueles que têm políticas públicas capazes de tentar sanar essas situações de vulnerabilidade daqueles que estão ali. Então, nós teremos envolvimento em várias esferas, não só local, né? Porque dependendo da situação de conflito, nós poderíamos estar, o exemplo que eu estou trabalhando é muito comum, em São Paulo, capital, né? Você tem situações lá em que áreas que, por algum motivo, às vezes sucessório, é ocupado por grande número de pessoas e essa área acaba se perdendo dentro do grande centro urbano. Não é seguro e útil para a sociedade local, que pessoas estejam ali residindo de forma precária. O exemplo que eu posso trazer, exemplo real, que muito noticiado, foi a ocupação de um imóvel que era público no centro da cidade de São Paulo, que, diante de uma habitação muito precária que as pessoas estavam fazendo e valendo-se, o edifício pegou fogo e levou à morte de várias pessoas ali que residiam, obviamente, de forma irregular, mas que são cidadãos e que têm, sim, a necessidade e o direito ao reconhecimento, à habitação. Então, de que modo a sociedade pode ficar inerte? Quando que a gente deve envolver os poderes executivos para esta audiência de mediação? E a novidade grande que nós, até 2015, tínhamos apenas a hipótese de audiência de justificação, era a única audiência que a gente tinha clara na ação possessória.
Depois, ao final, nós tínhamos as audiências de instrução e julgamento, mas elas já seguem um procedimento comum. Agora nós temos essa tal audiência de mediação. Mediação muito mais ampla do que as partes envolvidas, mediação que traz a responsabilidade de outros poderes, que não só o judiciário, de envolvimento e também ajustes para que incluam-se, eventualmente, em situações de política agrária ou política urbana, os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios para solucionar o conflito. Essas ações possessórias, como a gente está estudando, elas saem da esfera do direito privado e, por isso, envolvem estes terceiros que não estariam no processo, mas que o judiciário, através do legislador, tem que envolver. Nesta aula, então, terceira aula do nosso ciclo de aulas sobre teoria e prática das ações possessórias, vimos as disposições gerais e os refinos que o legislador em 2015 trouxe para as 3 ações possessórias que sabemos que existem: a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Lembrando que nós estamos aqui discutindo as ações possessórias na teoria e prática, haja vista as mudanças atuais do Código de Processo Civil, a prática jurídica que tem sido enfrentada pelos judiciários, o enfrentamento que o advogado processual civil tem que fazer diante de cada uma dos foros competentes. Evidente que quando se comporta o advogado na justiça comum, via de regra ele está entre privados, né, entre particulares, e as demandas são do direito privado. Quando ele está na Justiça Federal, nós não podemos esquecer que a Justiça Federal ela tem o foco à União, e por isso a intervenção do Judiciário Federal se coloca. Essa intervenção obrigatória faz com que o fluxo do processo também tenha uma situação peculiar. Lembrando, então, que a Justiça do Trabalho, ela coloca a imposição de privilégio processual ao trabalhador, mas não pode deixar de lado também os interesses coletivos desse trabalhador, né? Quando nós estamos nas ações possessórias que envolvem direitos sociais ao direito de greve, por exemplo, assegurado na Constituição Federal, nós temos a imposição do judiciário, é comum, inclusive, na Justiça do Trabalho, essas inspeções judiciais, né? Então, nós vimos nesta aula que o Código de Processo Civil permite e autoriza com que o juiz vá à realidade de conflito possessório, tente dirimir a situação conflituosa, e essa diligência que o magistrado faz, ela é realmente comum na Justiça do Trabalho. Quando a gente tem o juiz indo ao local, tentando dialogar e mediar o conflito no próprio local do eventual esbulho ou da turbação. Então, essa diligência, esse ato do judiciário sair do seu local de prática judiciária e ir ao local do conflito, muitas vezes pode solucionar o conflito mediando. A mediação se dá naquele local mesmo. Nós sabemos que não é o ideal, a prática forense, inclusive, não praticava isso como regra geral, fazia, então, a situação de que a solução do conflito só se desse no judiciário. A inspeção se dá para que possa o judiciário tentar solucionar o conflito. É uma das alternativas além daquelas que o legislador prevê. Dentro das hipóteses da teoria e prática das ações possessórias, estamos estudando as 3 ações possessórias: a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Espero que nós todos chegamos a um consenso de como as ações possessórias têm cabimento, como elas se aplicam e de que modo elas podem solucionar o conflito que está sendo vivido pelas partes, né? Próxima aula, então, fluxogramas serão estudados e a dinâmica processual, já que nas ações possessórias é imposto à parte a contratação e constituição de advogado.
Não é por acaso que nós temos que estudar as ações possessórias para que haja dentro delas a situação de pacificação processual e cumprimento das regras formais. Não é processo que possa ser ajuizado em juizados especiais, já que exigem forma prévia específica em lei. O Código de Processo Civil não se aplicaria, não se aplica a juizados especiais. Nós estamos conversando, estamos vendo várias temáticas e dinamismos singulares que as ações possessórias nos impõem. Por isso, não é por acaso, temos aqui a intervenção do advogado, vimos que também nos conflitos coletivos teremos a intervenção de políticas públicas, urbanas e agrárias, essa intervenção dos executivos e, eventualmente, até a participação de membros do legislativo daqueles entes federados, para que haja a melhor solução possível dos conflitos. A ação possessória, nós sabemos que é meio. Processo civil não é fim. A ação, ela visa atender vários direitos materiais, como vocês observam, muito fluidos. E esses direitos materiais, a gente tem que absorver e orientá-los, cada demanda a sua. Próxima aula, os julgados. Neles, a gente trabalhará também sobre as jurisprudências dos judiciários, veremos o país de uma forma mais ampla e tentaremos, dentro dessa dinâmica, entender quais são os limites das ações possessórias de acordo com cada uma dos poderes judiciários que estão enfrentando. Tá? A ação possessória, lembro que ela inicia-se em 1939. Ela é reformulada em 1973 e agora, em 2015, temos o Código de Processo Civil com estes detalhes que estudamos essa aula. Agradeço a atenção e nos veremos na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.